Falar acho que o assunto do dia, né? Essa entrevista do ex-presidente Lula. Ele falou com a Folha de São Paulo e nela o petista afirmou que não vai se matar nem fugir do Brasil. Disse ainda que está preparado para ser preso, mas acredita que será inocentado. Questionado sobre as eleições, ele falou sobre vários assuntos. Lula declarou que acredita que possa ser candidato. E por isso que o PT, exatamente por isso que o PT não planeja o chamado Plano B. Ele deu um pitaco também sobre a disputa de outubro. De acordo com Lula, ela ficará mais uma vez entre PT e PSDB. O ex-presidente se esquivou de perguntas sobre o sítio de Atibaia e explicou que responderá sobre o assunto somente ao juiz Sérgio Moro. A entrevista teve momentos, como eu posso dizer, Vera, Andreasa e Madu, de únicos, né? No primeiro, ele saiu em defesa do Temer, disse que ele foi corajoso ao enfrentar um golpe que tentaram dar nele, e esse golpe, segundo o petista, teria sido dado pela TV Globo, o ex-procurador Rodrigo Janot e também pela JBS. Num segundo momento, ele diz ter certeza que os americanos estão por trás da Lava Jato e que por tudo que está acontecendo aí no caso da Petrobras. Indagado pela reportagem, só para a gente finalizar, se ele tinha provas, né, de que estava falando, Lula respondeu que não, mas citou como evidência uma viagem do juiz Sérgio Moro aos Estados Unidos. O que mais te chamou? São tantas coisas na entrevista. Tantas coisas. Enfim, não dá pra falar de tudo, mas o que você achou mais chamou a atenção, Vera? A começar pelo cosplay de Evo Morales, que ele tava trajando, né? Ele tava com uma roupinha de Evo ali, que ele deve ter trazido de uma daquelas viagens à Bolívia, então ele tava trajando um cosplay do Evo Morales, que já achei bastante ridículo. E esse conteúdo amalucado me mostra uma pessoa que é um esbirro do que ela já foi, Patrick. Por isso que eu não compartilho, e nesse caso a minha opinião é bem diferente da do Andreasa, quanto à influência que o Lula vai ter na campanha. Eu acho que ele vai ser um pó-de-traque nessa campanha. Ele vai estar cumprindo o seu destino, cumprindo as suas obrigações para com a justiça, e a eleição vai correr ao largo dele. E se possível, eu acho que vamos chegar ao ponto de os candidatos da esquerda evitarem se vincular ao Lula para não se contaminar com o seu sortilégio. Achei uma entrevista triste. Ele começa com um papelzinho, uma coisa bem bolivariana de quinta categoria, daquela assessoria chinfrim que ele tem, um sujeito que nunca foi jornalista na vida, que sempre foi borra-botas do Lula, que se faz de assessor dele, e que deu um papelzinho para ele com o que esperar da entrevista. Ela vai insistir nas perguntas tal, como se ele conhecesse alguma coisa de jornalismo, para além de ser um puxa-saco do Lula, esse assessorzinho dele. Então, eu achei uma entrevista triste em todos os aspectos. Acho que para o jornal foi bom, todo mundo gostaria de fazer uma exclusiva com o Lula para pressioná-lo. Achei que a repórter foi bem, mas achei que ele é uma sombra pálida e triste do que ele já foi no passado. E para você, Andreasa? Primeiro comentário é a respeito da imaculada biblioteca do Lula, né? Que ele tinha contra si, uns livros ali atrás, nos quais ele nunca mexeu e com muito orgulho nenhum editado por mim, que muito me honra. Dito isso, eu achei curioso ele falar do golpe promovido, a tentativa de golpe contra o presidente Temer. De fato houve, mas ele, Lula, é o principal beneficiário daquele esquema. É curioso ele falar disso com outra dimensão. O golpe contra o Temer, urdido por Janot, Fachin e toda aquela turma, beneficiou Lula. O golpe que jogou a política na lama, que nivelou todo mundo por baixo, que tratava de um esquema, a delação da JBS, o acordo de delação da JBS, dos açougueiros, que cresceram, uma empresa que cresceu barbaramente ao longo dos governos petistas e que na hora de delatar apresenta como protagonista o cara do PMDB, não os petistas. Essa é a origem do golpe. Jogou a política na lama, a atividade política na lama, nivelou todos os políticos por baixo, como se todos fossem bandidos, e uma vez bandidos, todos bandidos iguais.
Quem se beneficia nesse cenário? O Lula. Ele é o principal beneficiário disso. Ele só está hoje, mesmo condenado em segunda instância, aparecendo nas pesquisas em primeiro lugar, em decorrência desse achincalhe da vida política brasileira, que esvaziou, esse é o principal consequência da atuação do Rodrigo Janot, esvaziou o projeto criminoso petista de poder. Fez com que se transformasse em coisa menor, como se não fosse algo sem precedente na história da República. A pilhagem, a tomada do Estado para fins de permanência no poder, de sustentação de um partido. Mas disso, evidentemente, o Lula não vai falar. Então o Lula é aquele tipo que, mesmo quando acerta, erra. Ô Madu, e para você, o que você achou da entrevista? Chamou a atenção também o fato do Lula ter dito que toma whey? É o que se chama de uma entrevista autodemolidora, né? Parodiando também a Carta Testamento de Getúlio Vargas, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele sai da vida política, né, para entrar na anedota, né, e não na história. Chega a ser melancólica a entrevista em alguns pontos, até aquela hora que ele, em caso de ser preso, né, que não vai fazer greve de fome, porque isso é contra as suas convicções religiosas, porque inclusive ele já fez greve de fome, ele roubou na greve de fome. Fez greve de fome e não perdeu um grama. Ele chupava balinha, tinha balinha. Ele chupava bala escondido na greve de fome dele. O Lula é tão miserável, o Lula é um cara tão desprezível, que no final ainda ele mete a mãe dele no meio, né? Que a mãe dele do meio diz que ele não podia roubar nenhuma laranja, mas dinheiro não é laranja. Então acho que é assim que ele entendeu a história, né? Mas ele lá pôs os laranjas em outro lado da equação, né? Ajudando a roubar. Exatamente, velho. Exatamente. Então, a entrevista do ex-presidente doido, em que inclusive a entrevistadora Mônica Berra falou, ele começa a gerar uma série de forças ocultas que derrubaram o governo petista, essa história toda. Aí ela falou que ele estava lembrando até o Jânio Quadros. Não só por causa das forças ocultas, né? Que o Jânio Quadros falava, não, que eu fui derrubado por forças ocultas, só não conseguia dar nome e sobrenome das forças ocultas. Na verdade, para o ex-presidente Lula, é a CIA, é a TV Globo, é o juiz Moro. Cara, ele tá parecendo o Brizola, né? Só que o Brizola pelo menos era mais engraçado, tinha verve. Mais alguma coisa da entrevista, né? Sim, é só uma divergência em relação ao Andreasa. Eu não acho que foi golpe o que houve em relação ao Temer, feito pelo Janot, pelo Joesley. Eu acho que é uma possibilidade você denunciar o presidente da República, uma vez que não houve fatos comprovados em alguns dos casos e que se mostrou uma trama ali de bastidores para se chegar àquelas denúncias, ou outros processos foram abertos, a delação foi anulada. Eu acho que falar em golpe, tanto no impeachment quanto nisso, a gente está minimizando uma palavra que tem uma força muito grande. Eu acho que os dois episódios ocorreram na vigência das instituições, do Estado Democrático de Direito, da Constituição, e excessos, nesse caso, estão sendo combatidos dentro dessas balizas. A Raquel Dodge anulou 2 das delações, o próprio Janot anulou 2 outras diante das evidências de que havia vícios, e eu acho que isso não invalida o fato de ter provas posteriores que mostram, por exemplo, o envolvimento de pessoas próximas do presidente, Rocha Loures e outros. Então eu acho que nem antes nem agora houve golpe. Eu acho que o Brasil vive sua normalidade democrática com tropeços, avanços, retrocessos, mas típicos de uma democracia. Fala, Andreasa. Mas nem todo golpe tem dimensão de ruptura, né? Existem, e é um aspecto narrativo. Os petistas dizem que foi golpe.
prova-se que não foi golpe. No caso do Temer, para mim, uma urdidura como aquela, gravação sem perícia, orientação prévia do Ministério Público, alguém próximo ao procurador fazendo dublê de procurador e advogado, todo aquele conjunto, o Supremo aceitando aquele acordo sem perícia, defendendo a tese de que o acordo, e olha, se aquela tese do Barroso tivesse prosperado, a tese de que o acordo, uma vez feito, era intocável. Se aquela tese tivesse prevalecido, o Joesley estava lá em Nova York agora. O Wesley idem, com a vida ganha. Golpe que tentou derrubar o presidente da República, sim. Usando inclusive as instituições, o que o torna ainda mais grave. Eu queria fazer uma ressalva, Patrick. Vai lá. Sobre o comentário do Andreasa. Andreasa, na minha opinião, quem avacalhou com a política no Brasil foi o PT e o Lula. E o Zé Dirceu e toda essa caterva aí. Eles achincalharam a política a transformar a prática política, a roubalheira, né? Eles achicalharam a política a transformar a roubalheira em prática política. O Rodrigo Janot, essa é outra história. Esses caras vieram, quem realmente começou, quer dizer, é óbvio que havia corrupção no Brasil, é óbvio mas transformar isso num esquema, né, num sistema permanente, estruturado, né, como uma forma de permanecer no poder ad eternum e tudo mais, isso foi a contribuição do PT e do Lula, do Zé Dirceu, o Zé Genuíno, esse pessoal todo, que desmoralizaram a prática política, que não era, veja bem, no Brasil sempre houve corrupção, assim sempre, mas não era uma prática geral. Madô, você acha que o Rodrigo Janot, o Edson Fachin, o Roberto Barroso, essas figuras são produto do quê? Você acha que esse Ministério Público politizado, ativista, jacobino, pedidor de cabeça, é produto da gestão de quem? Isso é consequência desse trabalho a que você fez referência. O Edson Fachin é ministro nomeado pelo esquema petista, ideológico. Idem o Barroso, militante. E o Janot, essa ideia de lista tríplice e da escolha de sindicalista para dirigir o Ministério Público, dá nisso.